Então, chegou a hora de responder a várias perguntas que eu tenho recebido e a melhor forma de responder a essas perguntas especificamente é contando a minha história. Vamos lá. Agora eu tô de férias, tô tirando um tempo para tocar esse projeto novo, mas tem muita coisa que eu tenho me conectado nos últimos tempos que vão me ajudar a explicar algumas coisas para vocês. Vou retomar a minha história lá atrás, porque a primeira pergunta que eu escuto mais, diria as top 5, é: Paty, como é que tu consegue fazer tanta coisa? Mas vamos explicar primeiro o que é essa tanta coisa, né? Eu hoje tenho um filho de 5 anos, eu sempre começo até minhas apresentações de treinamento, a primeira coisa que eu digo é que eu tenho um filho de 5 anos. Por quê? Não só porque ele é o meu grande amor, mas porque também ele toma muita energia do meu dia a dia e porque é por ele que eu abro mão de inúmeros projetos. Mas não só isso, eu também sou casada, então também tenho um relacionamento importante para mim, para cuidar. Eu sou funcionária pública, atualmente estou como gerente geral de uma agência bancária, que é onde eu atuo nos últimos 4 meses. Sou filha, meus pais são separados, então isso já duplica a minha atenção. Meu sogro e minha sogra também são separados, também divide a minha atenção. Tenho avós vivos, durante muito tempo tive bisavós, então tenho família para dar atenção, tenho amigos para dar atenção, tenho eu mesma para dar atenção. Talvez tivesse como explicar porque que eu estou no final da lista, mas porque tem muitos outros projetos andando. E tenho a minha profissão de coach também, que agora também estou entrando no mundo digital. Quando eu digo agora, nos últimos meses, tudo que eu decido me dedicar, eu levo um tempo para me dedicar. Então eu me dedico, decido por onde eu vou caminhar. Dentre os meus valores tem muito forte a segurança e a estabilidade. Então para poder tocar isso eu preciso saber onde eu estou pisando e tem muitos outros projetos para acontecer. Mas isso é um pouquinho dos pratos que eu costumo dizer que eu equilibro. Melhor forma, vamos lá resgatar um pouquinho do meu passado, de quando eu tinha 12 anos. Recentemente, estava arrumando algumas coisas no meu último apartamento, já tive algumas mudanças, inclusive nisso também, e encontrei algumas anotações minhas dos meus 12 anos. E nesse caderno tinha anotações de quando eu já anotava poupança, valores, números. Com 12 anos eu já anotava o que eu ia gastar e o que eu ia guardar. E falando com a minha mãe, ela falou: minha filha, isso sempre foi de você. Você sempre foi decidida, sempre foi organizada. E a minha letra não era essas coisas todas, mas, enfim, a organização estava lá anotada. Mas teve muita coisa dessa organização que teve que evoluir. E daí eu já trago um primeiro parêntese. Não precisa ser organizado, é sempre possível se tornar organizado. E eu brincava muito com ela, que ela dizia: minha filha, mas o seu quarto é uma bagunça. Aí eu dizia: mãe, eu estudo, eu cumpro minhas responsabilidades, não dá para ser perfeito. A minha mãe morre de rir quando ela conta essa história hoje em dia, porque eu falava muito isso pra ela. O que eu quero dizer com isso? A gente pode sim desenvolver inúmeras habilidades e organização, junto de algumas outras, eu considero fundamentais para a gente saber concentrar nossa energia. Então, voltando lá para os meus 12 anos, eu já começava a fazer algumas anotações e para mim sempre funcionou muito bem ter meus projetos anotados. E assim eu já comecei a realizar inúmeros sonhos. Quando eu tive 15 anos, meu sonho era já estudar fora, então eu fiz uma opção diante de um presente que meus pais puderam proporcionar para mim. Eu fiz uma escolha de não ter festa na época, fiz uma celebração com a minha família que era muito importante e lá fui eu estudar no Texas durante um mês. E nesse um mês eu tive a oportunidade de ampliar meus horizontes. Isso é algo que eu acredito muito sobre viagem, que amplia nossas experiências, nossos horizontes, nossa visão de mundo. E lá eu pude não só aprender inglês, pegar aqueles school bus morando dentro de uma universidade e de um lado a outro do campus, mas eu pude ser levada para aprender inglês desde o supermercado, a restaurante, a também uma prisão. Fui entender sobre o sistema carcerário de lá e, enfim, viver aquela história meio de cinema. E aprendi, vivenciei, conheci pessoas de outras culturas, foi uma experiência incrível durante um mês. Isso veio construindo a minha história e só foi alimentando um pouco mais essa questão de gostar muito de viajar. O tempo foi passando, fiz o meu vestibular e aí veio uma decisão importante para mim. Fiz o meu teste vocacional na época de fazer o vestibular e o resultado para mim foi super inesperado. O resultado foi psicologia. Eu me deparei com um resultado em que eu ouvi dos meus amigos: pô, Paty, tu é tão estudiosa, por que tu não faz medicina? E eu tinha de um lado algumas tendências, né, orientações para seguir o lado administrativo, mas o meu teste vocacional da psicologia. E eu fui trocar ideia com alguns amigos mais próximos, né, que me conheciam mesmo de fato, e escutei a mesma resposta dessas pessoas. Eles diziam: mas Paty, todo mundo gosta tanto de conversar contigo. E isso fez muito sentido para mim. Fez mais sentido ainda agora. Então eu tinha 17 anos quando eu passei no vestibular e com 17 anos eu recebi uma informação que só veio fazer sentido para mim agora, uns
18 anos depois, né? Então, assim, na verdade, um pouquinho antes, quando eu me formei como coach em 2014. Então, peguei essa informação, não segui a psicologia, segui a área da administração, mas isso tinha ficado bem marcante para mim. E na época, por questão de autoconhecimento, um autoconhecimento que, na minha opinião, quando a gente vai tomar a decisão do vestibular, é um autoconhecimento muito pobre, muito superficial, mas ainda assim tomei a decisão de seguir o lado administrativo, porque eu achava que medicina não combinava comigo na época, porque eu não queria ficar parada, achava que era só consultório que eu ia poder atuar. As outras áreas também não me chamavam tanta atenção, e aí eu segui a parte administrativa. Passei na faculdade, graças a Deus passei em todas as faculdades que eu me dediquei e comecei, mais uma vez, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Nessa minha história você vai ver que isso se repete muitas vezes, a questão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas vim aprendendo quando é que vale a pena fazer, quando é que não vale a pena fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Na época eu decidi cursar 2 faculdades. Comecei a fazer publicidade e propaganda, cursei durante 2 anos e ao mesmo tempo e no mesmo turno eu cursava administração na universidade pública. Então eu me dividia entre 2 faculdades. Como eu nunca fiquei sem trabalhar, ou seja, realmente não era o meu perfil pedir dinheiro nem da passagem de ônibus, eu comecei a dar aula particular. E a minha mentalidade na época era assim: eu tenho que ganhar dinheiro com tudo isso que eu estudei a vida toda, porque não vai servir para nada, física, química, matemática, enfim. Adoro cálculo, gosto muito de números e fui ensinar física, química, matemática, biologia e inglês. Fui ser professora particular. E andando para a casa dos meus alunos, ou às vezes eu ia de ônibus, e assim eu fui construindo um começo do meu patrimônio. E meu patrimônio, em regra, era para viajar, coisa que eu faço até hoje. Adoro viajar, acho que para mim faz muito sentido, completa de verdade quem eu sou e a família que eu estou construindo. Então, era para isso que eu gastava boa parte do meu dinheiro. Ou, na verdade, na minha visão, investia boa parte do meu dinheiro. Então, aos 18 anos, comecei a faculdade. Chegou um momento em que eu precisava escolher entre a faculdade de administração e a faculdade de publicidade. Fiquei só na faculdade de administração. Fiz alguns testes para concurso público, passei na Caixa Econômica e aí eu vi que estava pertinho de ser chamada. Olha o planejamento que já atuava comigo na época. Vi que eu ia ser chamada, decidi morar fora durante um tempo. Eu falo que o planejamento já atuava na época, mas ele não era um planejamento consciente. E é isso que eu vejo grande diferença para a minha vida hoje. Mas ainda estou lá atrás contando sobre esse planejamento, que ainda era um planejamento sem muita base científica, sem muito método. Mas era algo que estava me acompanhando porque fazia parte da minha personalidade. Então eu decidi morar fora durante um tempo. Antes de ser chamada pela Caixa, vendi o carro que eu tinha e lá fui eu para o Canadá morar 6 meses. Um parêntese sobre a questão de antes de morar no Canadá, esqueci de falar. Eu fazia 2 faculdades, dava aula particular e assinei minha carteira na época para poder ser professora de inglês. Essa era uma forma que eu tinha de me manter fluente, porque eu já era fluente desde aquela viagem do Texas nos 15 anos e eu queria me manter perto do idioma e eu mal imaginava que não só inglês ia me ensinar a sala de aula. O quanto eu aprendi sobre falar em público, sobre planejamento de aula, sobre didática, enfim, foram inúmeros os aprendizados. E aí vou pedir demissão na época e vendi meu carro e fui morar um tempo fora. Esse período do Canadá também foi um período incrível. Primeiro que eu fui morar em Toronto, cheguei em janeiro a menos 36 graus, não tinha nem roupa apropriada o suficiente para poder usar nessa temperatura. Fui morar numa casa de família e foi uma experiência maravilhosa. Mas olha os detalhes que aconteceram e, como eu disse, a gente vai vivendo e vai colocando assim, vários tijolinhos de experiência na nossa história. Quando eu cheguei em Toronto, eu cheguei nessa situação, né? Não tinha roupa apropriada, fui morar numa casa de família, tinha contratado uma empresa, a empresa que me orientou a ficar numa casa de família durante um mês e depois de um mês, se eu entendesse que eu queria continuar, eu estenderia esse período com a família, com o homestay. Se não fosse o caso, eu iria desistir e ia achar um lugar para ficar sozinha. Até porque ficar sozinha no outro lugar ia ser mais barato. Então ela me orientou dessa forma. Assim eu fui. Me apeguei com a família, morei numa casa super bacana, uma família que tinha um cottage, que era a possibilidade de tipo um sítio, eles tinham nas montanhas, experiência maravilhosa. Quando terminou um mês que eu falei com a minha mãe que eu ia estender o visto, a pessoa que era lá no Canadá, a pessoa da empresa, achou que eu estava querendo enrolar eles e me botou para fora de casa. Então eu tive que aprender a desenrolar lá, a procurar, fui em busca de um lugar para morar. Então, em busca de um lugar para morar em que eu não fazia a menor ideia de onde eu ia durante 2 dias. Eu tinha apenas 2 dias para encontrar um lugar para morar. Fui para todos os lugares sem imaginar.
Um deles, inclusive, pra mim era uma bruxa, a pessoa que abriu a porta, mas não era. A porta tava querendo realmente me conseguir um lugar para ficar, mas foi uma experiência muito diferente. Fui para casa de chineses, ou seja, que tinha toda uma outra filosofia de moradia. Fui procurando vários lugares para poder me encaixar, mas graças a Deus a minha família na época me colocou numa, assim, como se fosse amiga, parente deles, e deu tudo certo, graças a Deus. Mas já foi um grande aprendizado, porque ali eu vi que eu tinha que, de fato, desenrolar, porque eu estava no outro país e era hora de aprender a andar com as próprias pernas mais uma vez. Fiz o meu curso de Business English, aprendi muita coisa, e depois desse curso resolvi começar a trabalhar. Como eu disse, ficando fazendo muitas coisas, fui aprender a panfletar. Olha, falando sobre a habilidade, como é importante. Nessa questão de panfletar, eu estava panfletando numa situação de muito frio, do lado de fora de uma universidade, em que cada pessoa que passava eu entregava um livreto assim de cupons para festas. Eram tipo, a gente chamava VIP, né? Era para VIP. Então eu entregava cupons para que as pessoas fossem para uma festa e entrassem como VIPs. Mas no meio do frio que eu estava, ninguém queria tirar a mão do bolso e pegar aquele papel no meio do frio. Porque no frio a maioria das pessoas anda com a mão no bolso. Enfim, e aí eu tava lá com alguns colegas que estavam vivendo a mesma experiência que eu, aquele era um trabalho para eles também, e eles diziam, mas Paty, por que todo mundo pega esse papel de ti e não pega da gente? E eu lembro que eu falava assim, gente, deve ser porque eu passo o tempo sorrindo. E eu só falei isso porque eu ouvi uma pessoa brincando e disse, é por causa desse sorriso dela, que ela fica rindo o tempo todo. E, enfim, talvez até fosse, mas a importância da gente conhecer no que a gente é bom, isso foi importante para mim, porque eu usei as minhas habilidades para poder conseguir sucesso naquele meu desafio do momento. E, mais uma vez, fui crescendo e lá mesmo, a pessoa que tinha me contratado me chamou para trabalhar no escritório dele. De repente, eu estava lá já construindo planilhas de Excel para aquela pessoa na experiência do Canadá. Foi uma experiência incrível, como eu falei, aprendi muitas coisas, continuei me concretizando na questão de planejamento e o que eu ganhei de dinheiro lá fui eu mochilar por vários lugares. Então, Nova York, Boston, Washington, falo isso porque eu tenho muito orgulho de poder olhar para tudo que eu vivi. Eu fico pensando, caraca, com 21 anos, era muito corajosa, porque andar sozinha, arrastando mochila, na verdade era uma malinha, para conhecer tantos lugares. Eu fiz viagem num ônibus em que tinha só chineses, e foi muito divertido porque eu gosto de observar as pessoas. Fui para uma outra viagem em que no quarto ficou eu, uma coreana e 2 coreanos, e eu pude entender o quanto eles são respeitosos. Foi uma experiência muito diferente. Inclusive essa coreana que viajou comigo, durante a viagem a gente teve uma divergência de cultura e ela desistiu da viagem no meio do caminho. Então assim, isso foi construindo quem eu sou e a minha forma de perceber as pessoas. Foi muito importante para mim a experiência do Canadá. Então depois de 6 meses lá, voltei para o Brasil. Foi uma experiência incrível e aqui eu continuei tocando a vida, dando aula de inglês, tendo outros aprendizados, tendo mais de uma escola em que eu dava aula. E aí o concurso da Caixa me chamou. Eu comecei uma nova fase na minha jornada, né? Com uma jornada que até hoje eu aprendo muito e que de lá eu tenho extraído não só amizades, mas muito, muito aprendizado e contribuição. E vai entrar no meio do caminho agora o que para mim faz muito sentido em termos de transformação e entender o que é que essa clareza, eu acho que essa é a melhor palavra, o que é que a clareza trouxe para mim. Então, quando eu entrei na Caixa em 2006, eu tinha 22 anos, assumi, na verdade, um mês antes de fazer os 22, eu assumi o meu concurso na Caixa, pedi demissão de onde eu estava trabalhando, mas mantive 2 empregos, ainda estava dando aula aos sábados, porque eu queria manter o contato com o idioma, e fui crescendo na Caixa. Esse movimento foi muito importante, na época tinha minhas aulas, nunca parei de estudar, sempre tive cuidado tanto em pós-graduação, como desenvolvimento de outros idiomas, tinha meus relacionamentos, enfim. Fui crescendo na Caixa tive diversas oportunidades de viver, cuidando da minha carreira, de viver várias experiências. E eu confesso que foi um mundo muito novo e mesmo com meses de trabalho eu ainda não sabia, a Caixa é um mundo, então eu não sabia para onde ia a minha carreira. E confesso que nem tinha grandes sonhos, assim, de eu quero ser uma determinada função. Não tinha isso comigo. Mas eu fui vendo para onde eu podia me desenvolver e a minha estratégia foi, vou aprender de tudo. Quando eu aprender de tudo, eu decido para onde eu quero ir. E isso, para mim, também faz parte do processo desse método que eu fui desenvolvendo. Eu precisava ter uma visão maior para poder tomar uma decisão melhor. E assim, fui fazendo, trabalhei na pessoa física, trabalhei com grandes clientes na parte de alta renda, fui trabalhar depois com baixa renda, como a gente também classifica dentro do banco, não são bem esses termos, mas é como se fosse mais ou menos assim.
passei pelo FGTS, enfim, a Caixa é um mundo porque é um grande banco social, e isso me fez, mais uma vez, conviver com diferentes perfis e entender a importância da escuta, que também foi muito importante no meu processo. Depois eu decidi que eu ia para outro lado na Caixa e eu fui trabalhar no que a gente chama de escritório. Nesse escritório eu fui trabalhar onde? No planejamento. E aí fui assessorar grandes gestores que me ensinaram muito sobre a importância de indicadores, sobre a importância de programas de gestão. Inclusive eu fui ser examinadora de um programa de gestão pública no Brasil. Isso me ajudou também a entender sobre método de gestão, de acompanhamento, de resultado, de produtividade. Isso fui guardando aqui na minha bagagem, né? Isso tudo foi construindo. De lá, eu resolvi fazer um outro processo seletivo e fui trabalhar na Superintendência da Caixa. Uma outra área de novo, mas aí a área onde eu costumo dizer que eu gosto muito, porque é onde as coisas acontecem. Como assim as coisas acontecem? Na verdade, elas acontecem no atendimento ao cliente, mas lá é onde muitas decisões são tomadas. Então, quando eu digo as coisas acontecem, é porque os projetos acontecem, os planos acontecem, e é onde eu me identifico muito de contribuir. Aprendi demais, mais uma vez, comecei como assistente, e de lá, depois de passar por várias áreas, mais uma vez, passando para conhecer, tive meu primeiro cargo de gestão especificamente. Então, fui trabalhar, minha vida mudou em termos de organização de rotina, porque eu fui trabalhar 8 horas. E não só fui trabalhar 8 horas, em que eu tive a minha primeira equipe, fui entender sobre liderança, revisão de processo, feedback, delegação. Tudo isso foi muito importante para mim e junto disso veio a gravidez. Na verdade, eu esqueci de contar que 1 ano antes eu casei com um cliente que eu conheci no banco há 4 anos. Então, em 2008 eu comecei a namorar, em 2012 a gente casou e em 2013 eu assumi essa minha primeira função. Em 2014 nasce o meu filho, que hoje tem 5 anos, vai fazer 6 anos, e que veio também transformar a nossa história. Então, quando eu assumi essa função de gestão, foi uma gestão muito importante, porque eu estava sendo gerente das contas públicas do Estado, então a minha carteira tinha mais de 3.000 contas, gerenciando projetos de importação, gerenciando grandes montantes de aplicação, gerenciando orçamento, me relacionando com as autoridades, entendendo sobre a importância de um network ser construído de forma ética e de forma cuidadosa e também de forma estratégica. Tudo isso veio construindo quem eu sou. Mas no meio desse caminho, logo na maternidade, quando eu terminei, assim, quando meu filho nasceu, eu fui durante a licença maternidade, como eu disse, né, sempre inventando mais coisas. E mais uma vez uma influência da minha família, uma influência positiva. Fui me formar como coach. Então em 2014 eu me formei como coach, terminei a minha formação, na verdade, como coach, e comecei a atuar um pouquinho quando estava terminando a minha licença maternidade para voltar para a minha função na Caixa de Gestão. E desde então, as duas funções têm funcionado em paralelo. Esse tem sido um dos grandes desafios. Então, mãe, esposa, outros projetos pessoais, eu e as minhas duas carreiras. Agora vamos lá falar uma coisa importante também, tá? Não foi fácil essa parte da história. Na verdade, muitas fases não foram fáceis, mas assim, desde a época que eu comecei a namorar, eu comecei um relacionamento que demandava atenção. Quando eu digo demandava atenção, porque a gente construiu de fato um relacionamento, deixando histórias para trás, e construímos o nosso patrimônio. A gente foi devagarzinho comprando o primeiro apartamento, com apoio do Minha Casa Minha Vida. Depois a gente vendeu o primeiro apartamento que a gente não morou, comprou o nosso segundo apartamento, que foi onde de fato a gente foi fazer o nosso test drive, eu costumo dizer, porque a gente morou junto antes de casar. E depois disso eu deixei de trabalhar 6 horas e fui trabalhar 8 horas na Caixa. Então a nossa vida mudou totalmente. Eu de repente deixei de ser a Patrícia que trabalhava 6 horas, que acompanhava o meu namorado na época com muita presença, e passei a ser a Patrícia que tinha 2 profissões, que tinha um filho para cuidar, que trabalhava 8 horas e que sempre fui e sou muito responsável no que faço. Então tudo isso trouxe para mim uma sobrecarga muito grande, e lidar com tudo isso não foi fácil. Precisava sim de organização e tinha algumas questões que ainda precisavam ser resolvidas aí, mas que eu vou contar ainda para vocês. Mas enfim, fui traçando e levando a coaching e Caixa. Isso me fez muito bem. Mas teve uma pergunta, já que eu comecei esse vídeo dizendo que eu estava respondendo perguntas, tinha uma pergunta que me acompanhava, que era assim: mas Paty, tu ainda tá na Caixa? Gente, essa pergunta acabava comigo. Meus amigos não têm culpa, tá? Mas os que estudaram comigo, quando eles perguntavam, mas tu ainda tá na Caixa? Gente, isso me matava. Porque parecia que eu podia muito mais do que eu estava fazendo. Então tinha alguma coisa que estava errada. E eu sei o que estava errado.
quando eu faço aquela conexão com aquele teste vocacional que foi psicologia, e quando eu comecei de fato a atender coach, eu entendi, depois de inúmeros atendimentos no escritório, depois de inúmeros feedbacks dos meus clientes, mais de dezenas de resultados dos meus clientes, eu comecei a perceber, dezenas mesmo, em que eu tinha algo a contribuir. Então a questão que me acompanhava, que me fazia me questionar por que eu ainda estava na Caixa, eu passei até o complemento dessa realização numa outra profissão. Então eu gostava muito de estar na Caixa, eu gostava da estabilidade que ela me trazia, gostava da carreira que eu estava construindo e gosto até hoje, mas em paralelo a isso eu tinha como contribuir com as pessoas. Sim, cada pessoa tem uma forma de missão. E eu posso falar isso pra vocês depois. Existem estudos que mostram sobre missão. Mas eu percebia que a minha estava em outro lugar. Quando eu percebi os clientes dizendo pra mim, porque você me ajudou a ter clareza, porque você me ajudou a cuidar de todos os meus projetos com muita leveza, porque você me ajudou a ter uma jornada mais tranquila, você me mostrou que eu preciso elencar prioridades. A partir daí, eu comecei a reforçar em mim onde estava a minha contribuição. E desde então, eu venho colecionando casos e casos que vão me ajudando a entender onde eu posso contribuir, onde eu sou feliz em contribuir e criando a minha forma de ajudar as pessoas. Porque o coach, ele tá ali, e aí eu não venho só como coach trazer um projeto, mas eu venho como coach, como gerente, como mãe, como esposa, como filha, como viajante. Eu não sou só uma profissão, eu sou esse complexo todo, como cada um de nós é. Como mãe, não sei nem se eu já listei antes, mas enfim, essa vai e volta, quem sabe meu projeto de ter mais filhos também fica reforçando tantos outros projetos de vida comigo e fica latente. Então, tudo isso veio junto da evolutiva, do feedback dos clientes, reforçar o que é ser esse projeto para mim, que é levar para as pessoas a clareza, a organização, um método de, por meio do autoconhecimento, por meio de uma mentalidade de forma leve e tranquila, eu diria até assim, sem se aprofundar tanto, porque eu acho que são níveis de conhecimento, a gente precisa ir dando passos, ajudar pessoas a se planejar e atingir os objetivos dela. Eu tenho inúmeros objetivos, eu sei que muitos objetivos precisam ficar em stand-by, porque não dá para tocar todos ao mesmo tempo, e é assim que eu venho transformando a minha vida, sabendo a melhor forma de conduzir os meus projetos na hora certa, do jeito certo, ou do jeito que eu entendo que naquele momento é a melhor forma de fazer. E tem dado certo. Isso me deixa muito feliz. Não só porque está dando certo para mim, diante de tantos objetivos, eu tenho muitos projetos ainda para contar para vocês, mas diante dos meus clientes. Isso me deixa muito feliz. E chegou a hora de levar isso para outras pessoas. Então, para falar um pouquinho mais do que eu estou querendo trazer para vocês, vou disponibilizar um planner que eu mesma criei, com uma forma como eu faço para planejar o meu mês, o meu ano, na verdade, explicando um pouquinho também. Então basta você colocar o seu e-mail, o e-mail que você prefere receber, que você vai conseguir ver, e eu vou mandar para você. E fora isso, acompanha por aqui que eu vou continuar dando dicas. Se você puder me dizer também como é que a gente faz para poder te ajudar melhor, me fala, comenta, compartilha, que eu vou contribuir ainda mais dentro do que você precisa.